Olá! Hoje nós vamos falar sobre como lidar com aquele chefe que tem um perfil prestativo. Eu sou a Bárbara, estou aqui com o Leandro e hoje a gente vai falar da chefia, da liderança, que tem esse perfil mais prestativo, mais de ajudar o outro, ajudar o funcionário, ajudar a equipe, muitas vezes até ajudar as outras equipes. E para mim é um prazer a gente falar desse perfil, porque eu sou desse perfil. Eu sou do perfil prestativo, já fui líder de equipe algumas vezes, sei de cor e salteado o que que tem de positivo e o que que tem de negativo também. Mas primeiro eu quero saber do Leandro. Leandro, você com toda a sua experiência atendendo pessoas prestativas, líderes prestativos, o que que mais você observou que te chamou a atenção? Um ponto que eu vejo que chama muita atenção é que o líder prestativo ele acaba tendo os eleitos dele, os escolhidos. E querendo ou não, infelizmente, as pessoas, né, mesmo o líder prestativo ajudando todo mundo, tem aquelas pessoas que ele ouve mais, que ele é mais próximo, e às vezes as outras pessoas se incomodam. Então, às vezes, acaba gerando até um conflito na equipe, ou a pessoa ali se incomoda por conta disso. E daí, né, trazendo aqui como lidar, né, você tem que aprender. Aprenda que é o perfil da pessoa. Cada pessoa tem um jeito de ser, né? E o prestativo é assim. Então, assim, você vai ver isso. Você pode se incomodar, falar assim, opa, não, eu não sou o escolhido. E ficar incomodado. Mas faz parte do processo, né? E outro ponto, daí às vezes até por conta disso ou não, mas o líder prestativo ele vai mesmo ajudar todo mundo. Ele tende a querer ajudar todo mundo. E às vezes a pessoa não é grata, a pessoa não agradece, às vezes até reclama, ai, que não sei, meu, seja grato ao líder, né, prestativo, porque ele realmente está querendo te ajudar. E quando o líder que está aí, isso é algo tão importante para ele ver que a pessoa não está valorizando esse apoio todo que ele está dando, que geralmente ele vai dar um apoio muito maior do que qualquer outra pessoa daria. Ele pode virar ali e começar até a ficar incomodado. Então, esses são pontos importantes que eu vejo, né? É até interessante porque eu já estou até trazendo um pouco, porque, pelo menos para mim, não é uma liderança tão difícil de lidar, né? Eu vejo que não é uma liderança tão difícil, mas tem esses pontinhos que você precisa levar em consideração, né? Senão, pode ser que você acabe sofrendo um pouco, né? E você, Bárbara, né? Você até como uma líder que já foi assim, o que que você vê nesse perfil? Olha, Leandro, isso que você falou dos eleitos, das pessoas preferidas, é muito sério, é sério demais para passar despercebido, porque talvez você que está escutando, você seja um líder prestativo que tenha mais plena certeza que você disfarça bem, que você gosta mais de um do que do outro, e não. Pessoas prestativas, o líder prestativo, ele também é muito o quê? Expressivo. Então você vê na cara dele quando ele realmente tem uma afinidade maior com uma pessoa do que com a outra. Isso no ambiente profissional é complicado porque a gente está ali para quê? Para dar lucro, para ganhar o salário no final do mês. Então você demonstrar preferências pode gerar um clima muito ruim na equipe, muito ruim mesmo. E se você trabalha com alguém assim, entenda que não é por mal, talvez essa afinidade pode ir para além da empresa, o que não significa que ali na empresa ele não gosta do seu trabalho. Ele pode gostar do seu trabalho, ele só não criou aquela afinidade com você. Isso é muito sério. Uma outra coisa é que são muito centralizadores, porque como eles querem ser prestativos, eles querem ajudar o tempo todo. Como que eu vou te ajudar se você andar com as suas próprias pernas? Então, são Uhum. muito centralizadores. É aquela planilha que só ele sabe onde está salvo, ou só ele sabe como é que alimenta os dados, ou aquele serviço que só ele sabe como fazer,
aquele documento que só ele sabe onde está, para quê? Para dependerem dele o tempo todo. Aí ele entra de férias, o telefone não para de tocar. Aí ele fala o quê para a família? Aí, ó, tá vendo? Não vivem sem mim. Então, essa questão da centralização para poder ser prestativo é muito séria. Por outro lado, tem um ponto positivo muito importante de ressaltar, que como ele é muito prestativo, ele presta muita atenção em quem? Em pessoas. Aliás, até demais. Muitas vezes o prestativo deveria tirar o foco dele de pessoas e focar, sei lá, na área dele, finanças, marketing, qualidade, qualquer coisa. Mas o foco dele é pessoas. O lado positivo é que ele vai enxergar o seu potencial. Uhum, Então, quando um chefe prestativo pega você e te coloca numa posição, ou quando ele fala para você, você se daria muito bem em tal área, é porque ele já fez a matemática, ele já viu que 2 mais 2 é 4 e que você tem o perfil necessário para determinado tipo de atividade. Ele tem esse olhar clínico. Só que voltando para o lado negativo, por ele perceber muito pessoas, gostar muito de pessoas, gostar muito de interagir com pessoas, de vez em quando ele está metido em fofoca. De vez em quando ele arruma confusão por causa de fofoca, seja envolvendo o nome dele ou seja envolvendo o nome de outras pessoas. O Leandro até falou agora há pouco, né? Se um chefe prestativo te ajudar, seja grato, mas seja mesmo, uhum, porque entendendo, esse chefe prestativo pode ficar aborrecido com você a ponto dele, sem perceber, começar a falar de você. Pro fulano, pro Beltrano, pro ciclano. E fala. E na cabeça dele não é por mal, na cabeça dele ele só está desabafando. uhum, Mas ele fala. Então, pessoal, cuidado, né? Um chefe prestativo. Você viu aquele prestativo te dando uma moral para você crescer? Seja grato. Seja grato porque ele nunca mais ele vai esquecer de você. Não é uhum. isso, Leandro? Sim. E aqui é interessante porque você está falando das relações, né? Relação é algo importante para ele, né? É importante ser grato e é importante que o chefe aqui prestativo, muitas vezes ele acaba guardando mágoa, né? Às vezes ele fez tanto por você, às vezes, né? Quando você fez alguma coisa que fala, pô, eu fiz tanto por você, você ainda vai e fala mal de mim, você vai e faz tal coisa. Então pode ser que ele guarde mágoa. Então, um ponto importante também é assim, meu, se você viu que você pisou na bola do teu chefe prestativo, vai lá e pede desculpa. Pede desculpa, é importante mesmo, de verdade, principalmente nesse perfil, mas eu acho que qualquer outro pede desculpa, resolve essa situação, né? Esse é um ponto bem importante. E é legal que a Bárbara aqui falou também, né, de ser team builder, né, de saber onde colocar cada pessoa, realmente é um foco muito grande em relação. E pode ser, nem sempre, tá? Porque existem prestativos que estudam demais, mas não tende a ser a área técnica que eles se dão melhor, né? A Bárbara até estuda pra caramba, né? Ela já é incrível nisso. Mas muitos prestativos não são tão bons, mesmo estudando muito, às vezes eles não são tão bons na parte técnica por conta de focar em relações. Então, às vezes, você, né, se a pessoa é mais técnica, ela pode se incomodar de, pô, eu queria que um apoio técnico maior e não ser exatamente isso que ele vai ter. Você tem que entender que a habilidade dele é para outro lado, né? Então, acho que é importante também ressaltar isso. Pode acontecer, não é todo, não são todos que vão ser assim, mas alguns podem não ter tanta essa habilidade, né? Sim, porque eles são muito bons executores, né? Existem perfeccionistas muito intelectuais, muito mesmo. A gente está falando de liderança. Eu já conheci eu já conheci os prestativos assim na área da medicina, em outras áreas desse tipo, assim, muito intelectualizados, na área da política, muito intelectualizados mesmo. Só que de nada adianta o conhecimento intelectualizado se o prestativo
não puder aplicar na rotina dele, na execução, no dia a dia. Então, eles são muito o quê? Executores. Uhum. Muito raramente, mas muito difícil. Eu, particularmente, nunca conheci. Se algum dia eu conhecer, eu venho aqui e falo, mas eu nunca conheci um prestativo numa área somente teórica, só teoria. Não, É. ele precisa colocar em prática, ele precisa executar. E aí, o que que acontece? Num ambiente corporativo, você vai ver ele muito executor, muito ligado em pessoas, só que a gente sabe que o ambiente corporativo é pesado. É pesado. É lucro, é sobrevivência, é horário, é primeiro turno, é segundo turno, é hora marcada para ir no banheiro, é hora marcada para almoçar, é rotina. Os prestativos, eles lidam muito bem com o quê? Com elogio. Se só vier crítica, ele já desanima. Então, pensa essa pessoa no ambiente corporativo. No dia que ela começa a ver que ela está fazendo, e não está tendo reconhecimento de funcionário, de chefe, de colega, de ninguém, você vai ver ele vai mudar o disco. Aquela pessoa solícita, sorridente, muito receptiva, ela pode, num primeiro momento, ficar até calada, e na hora que você for falar com ela tá cortante, tá grossa, tá estúpida, tá ríspida, não tá mais se importando com o sentimento de ninguém, nem com daqueles que ele tanto afagava, né, os eleitos dele. Ele tá diferente. O que que aconteceu aqui? Ninguém valorizou ele não sentiu o trabalho dele valorizado, ele não sentiu o trabalho dele reconhecido. E quando a gente fala ninguém valorizou, calma lá, né? Porque ele tem os eleitos dele, pode ser o chefe dele, o chefe dele não reconheceu o trabalho dele, ele muda a expressão totalmente. Um colega, a área que ele estava trabalhando, o funcionário por quem ele tanto fez. Então muda, fica cortante, fica. E outra, tá? Talvez ele pode até gostar, porque ele é tão dócil, ele é tão amigo, ele é tão ajudador, que na hora que ele percebe que ele está distribuindo patada, distribuindo serviço chato para todo mundo e o negócio está rodando, capaz dele falar assim: opa, gostei de ficar assim. Mas aí é que está o perigo, porque ele não está no modo normal dele, ele está no modo de estresse, ele está estressado. Isso pode trazer consequências até para o próprio corpo dele, pode adoecer. Uhum. Então, isso tudo assim, nossa, mas com base em que você está falando isso tudo? Com base nos estudos e com base em coisas que eu já vi em chefes prestativos, incluindo eu. Né? Então, E é caso real. Você, Leandro, já acompanhou casos assim parecidos de pessoas desse perfil passando por essas situações? é interessante que a gente está falando aqui de chefia, mas eu vejo isso em toda, né, em todas as áreas, né? Parece que o prestativo tem uma hora lá que ele cansa de tudo isso, ele vai lá mesmo pro estresse e fica ao contrário, né? Não vou ajudar mais ninguém, vou dar patada, né? Então isso é muito perigoso mesmo. Mas voltando aqui, né, para chefia, acho que você trouxe aqui é muito importante. Elogie, né? Como lidar, né? O tema aqui é como lidar com o chefe prestativo. É isso. Seja grato, elogie. Isso tudo é muito importante para ele. Talvez para outras pessoas mais racionais e tal, não faz sentido ficar elogiando. Para ele é uma personalidade muito relacional. Então, elogio, agradecimentos, isso é importante. Então, a gente está aqui para falar sobre assim, como se relacionar com essa pessoa. Se não é assim, você não é assim, mas aquela pessoa é. Então, aprenda, né? A conviver, aprenda que é importante para o outro, ainda mais quando é teu chefe. É importante. E trazendo um ponto que eu gosto de trazer bastante, é assim, opa, estou com um chefe prestativo. Como a gente falou no outro vídeo, né, do chefe perfeccionista, nada é por acaso. Então, assim, se você tá com chefe prestativo, tem um porquê. Olhe para isso. Pode ser que você também seja prestativo demais, pode ser que você esteja olhando muito para os outros e deixando de olhar para si, né,
cuidar mais do que ser cuidado, ou pode ser o contrário. Eu vejo que muitas vezes é o contrário, né? Como a gente falou, o chefe prestativo ele cria muitos dependentes. Então, assim, opa, será que você está dependente demais? Será que é isso que você tem que lidar em você? Será que você precisa aprender a ter mais autonomia e se libertar dessa dependência? Então, aqui é um convite que eu faço para você. Opa, aprenda, olhe para você e veja por que que você está com um chefe que é prestativo. E como a gente falou também da outra vez, né, compreender. O mais importante é compreender a pessoa. Então, quanto mais você conseguir olhar para essa pessoa e compreender as dores que estão ali por trás, compreender o que está por trás desses comportamentos todos, mais vai facilitar a relação e mais realmente assim é como a vida é como realmente assim, você precisa passar por essas pessoas para aprender algo. Você precisa aprender algo com essas pessoas. Então, o que que você tem para aprender com ela? O que que existe dentro de você que, olhando para essa pessoa, você fala, ah, entendi. Entendi o que que eu preciso trabalhar em mim. Então, para isso é muito importante o autoconhecimento, o estudo, né? Teorias, ferramentas tão importantes quanto o enneagrama de personalidades que vai trazer isso, né? Vai fazer a pessoa, nossa, eu não conseguia ver isso, mas agora está muito claro. Não é mesmo, Bárbara? Exatamente. E já falando, como a gente falou no outro vídeo também, do chefe perfeccionista, falando aqui do chefe prestativo, da nossa escola. Você que entende que enneagrama não é para, ah, tá, então eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. Enneagrama é uma ferramenta para você descobrir por que que você é o que você é, por que que você faz o que você faz e para ir para onde você quer ir, para desamarrar o que está te prendendo, para pegar as características positivas do seu perfil. Enneagrama não é um curso, fiz hoje aqui, morreu o assunto e pronto, acabou. Não, é uma sabedoria. E sabedoria tem que ser degustada, tem que ser aprendida dia após dia. E é isso que eu e o Leandro vamos trazer para vocês poderem se aperfeiçoar continuamente. Autoconhecimento não é pronto, fiz autoconhecimento, me aposentei. Não, é uma luta diária. E não tem como fazer essa luta diária se o estudo não for contínuo. Sim. Sim, isso é muito importante, né? Então a gente está trazendo essa escola para a gente aprender a lidar com a gente mesmo e com os outros. E esse ponto que a Bárbara está trazendo é muito importante, né? Uma vez eu cheguei numa conclusão assim, nossa, mentiram para mim, né? Eu fiz mestrado e tudo, você estuda um monte de coisa na teoria, e daí depois você assim, meu, tá, na teoria eu sei um monte de coisa, mas na prática, e na prática, né? Então eu vejo assim, opa, existe algo aí que a gente está deixando de dar importância, que é o quê? Aprender na prática. Porque tem um monte de gente, né? Que faz vários cursos, fala, não, eu fiz já esse curso, já aprendi. Será que você aprendeu mesmo? Essa é uma pergunta que eu vejo que é muito importante ser feita. Será que você aprendeu mesmo? É, aqui a gente está trazendo, talvez você fale, mas eu nem sei o que que é Enneagrama. Se você não sabe, é para você também. A gente está trazendo aqui um dos perfis, talvez você tenha um chefe assim, talvez você conheça alguém assim, talvez você seja assim. E existem outros perfis, outras personalidades que você pode estar com dificuldade de lidar e você não conhece ainda e não sabe como. E a gente está aqui apresentando para vocês uma forma de você aprender a lidar com isso tudo através do Eneagrama. Você não conhece o Eneagrama? Tudo bem, a gente vai te ensinar justamente esse o caminho. Se você já conhece, vem aqui para aprender na prática. Porque não adianta você fazer um curso de Eneagrama lá, num dia, depois falar, ah, qual que é seu tipo de personalidade? Não sei. Pô, então, você não aprendeu, né? Você não consegue nem lembrar qual que é o seu tipo de personalidade. Não, você não aprendeu de fato. Aquele conhecimento não foi absorvido para você. Então, esse ponto que a Bárbara está trazendo é bem importante. Venha com a gente para você aprender a praticar, para você parar de ficar só estudando um monte de teoria e no fim das contas continuar perdido. A gente está aqui para trazer algo para você que você vai aprender a realmente colocar em prática, aprender de verdade. Aprender não é só saber na teoria e depois esquecer. É saber assim, opa, peguei essa ferramenta, eu sei usar bem essa ferramenta.
Esse é um ponto. Exato. Vem com a gente para nossa escola. Vem com a gente. Se você quer saber mais informações, vai estar aqui na descrição do vídeo e contamos com vocês. Até mais.